Então vamos nessa, continuar aqui com o nosso jogo do Dino. Para lembrar o que a gente fez, fizemos o pulo, fizemos a limitação do pulo. Vamos dar um play aqui, né? Vamos testar como tá essa bagaça. Esse é nosso jogo. Por enquanto temos aqui um chão parado. O Dino tá pulando, não tá baixando, não tem bicho vindo, mas é um começo. Então bora. Agora a gente vai fazer os obstáculos vindo. Nas últimas aulas a gente deixou preparado aí, né? Eu passei o Dino Sprite Sheet completinho, tem tudo aqui. Mas eu também já deixei separadinho, ó que beleza. Tem os cactos finos e os cactos largos aqui. Então, como a gente fez no do Dino, na Sprite do dinossauro, eu separei aqui só uma. É a Sprite inteira, eu separei só a primeira. Eu vou fazer a mesma coisa com o cacto, beleza? Vamos fazer só com um, separar. E vamos instanciar, a gente testa aí como vai ficar. Eu vou separar um cacto fino. Eu vou selecionar esse cara aqui. E como você lembra bem, a gente tem que chegar aqui em Sprite Mode e selecionar essa opção Multiple. Porque aí a gente vai conseguir fatiar bonitinho. Aplicou Sprite Editor. Aqui a gente tem algumas opções. Então vou fazer uma separação aqui em 3 desses caras. Então vou separar esse aqui Slice. Em vez de Automatic, eu vou colocar Cell Count. E eu vou colocar que tem 3 colunas. 3. E eu vou colocar Slice. Deixa eu ver se ficou bom. Parece legal, né? Vou clicar nesse botãozinho aqui, que aí tira a transparência. Para dar uma olhada. Vou dar um zoom, ó. Parece que ficou interessante. Deixa eu tirar aqui. Parece que tá bonitinho. Vou aplicar. Beleza, então eu tenho o cacto fino 0, 1 e 2. Isso deve servir. Vou fechar o Sprite Editor e para testar eu vou jogar um cacto fino. Vou expandir aqui o cacto fino e jogar esse cacto fino 0 para lá. Beleza. Se a gente der um zoom, dá para notar aqui, ó, principalmente a diferença de tamanho, né? O dinossauro ele tá com escala 1, 1, 1 e o cacto fino tá com escala 1, 1 também. Então o que leva a crer que essa imagem do cacto fino ela já é, ó, 102 por 35. Enquanto a do dinossauro, 761 por 94. Então já dá para perceber uma diferença aí de tamanho, né? Se a gente pegar 94 e dividir por 35, dá 2,68. Então parece que essa é a escala de diferença aí. Vamos ver se é. Deixa eu pôr 268 aqui em todos os lados. Ficou legal. Parece que tá bonitinho aqui na escala. Então eu vou com essa escala aqui. Daria para pegar a imagem também e editar. O Sprite Sheet que eu passei, ele tá na escala aqui certinho. Então se quiser manter a escala, dá para utilizar isso aqui, mas também serve de jogar direto no objeto. E aí, para testar esse cacto fino, eu vou apertar o W, que é a ferramenta de mover, dá para ver aqui em cima, né, o Move Tool, e eu vou jogar ela aqui um pouco para a direita. Então, temos um objeto aqui criado. E aí, eu quero fazer uma outra coisa também. Eu estou percebendo que esse chão, se eu apertar aqui o T, percebe que ele tem um tamanho aqui, ó, um pouco maior do que o Collider, como a gente fez nos últimos vídeos, aí a gente acertou o Collider. E o que eu quero fazer aqui com ele é movimentar um pouquinho, ele está menos 0,97. Eu quero que o dinossauro e o cacto fiquem em 0 e que o chão fique bonitinho em cima deles. Então eu vou apertar aqui o T e eu vou me preocupar para movimentar ele somente para cima, de ponto que fique certinho aqui no Collider, ó. Acho que algo assim funciona. No meu caso aqui o valor ficou esse aqui, ó, menos 0,53. Se eu tirar esse 12 aqui, ele fica um pouco para cima. Então, vou deixar menos 0,5312. Essa lateral aqui, o valor de X não importa muito pra gente por enquanto. Depois a gente vai brincar um pouquinho com isso. Mas por hora ficou legal. E aí o cacto tá aqui. Então, se eu der play, beleza, rodou o nosso jogo. Posso apertar aqui o Dino para cima. Tudo funciona maravilhosamente. Percebe que o cacto, mesmo que a gente tenha colocado aqui certinho, né, o chão e tal, com o Collider, ele ainda está um pouquinho para cima, até porque ele tem um pixel branco. Então, se você quiser, dá para mexer um pouco, mas acho que assim tá suave, não precisa ser tão perfeito, né? Então, agora o que a gente vai fazer, o primeiro passo aqui no cacto, é fazer com que ele se movimente. E aí, nosso jogo, se a gente pegar aqui o game, esse é o game que a gente vai fazer, se a gente pega esse jogo em si, percebe que a gente está movimentando o cenário numa orientação. E aí você pode pensar que isso está acontecendo de duas maneiras. A primeira é, o Dino está indo para frente e o cenário, ele vai vendo mais parte do cenário, a câmera vai seguindo ele.
ou o Dino está completamente parado e é o cenário que está se mexendo. Então, tanto o chão quanto os objetos eles estão se mexendo. Das duas maneiras, tanto faz, a abordagem que você vai fazer ela pode ser diferente, mas no fim das contas, ambas funcionam. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou movimentar os obstáculos. Então, vou selecionar aqui o Cactus Fino 0 e eu preciso fazer um script de movimentação, que é um script muito simples. Então, eu vou clicar aqui em Add Component com o meu cactus selecionado, vou certificar que eu estou fora do Play. Vou clicar no Add Component e eu vou selecionar aqui movimentar, beleza? Vou criar um script movimentar, Enter, Enter. Ele vai criar, mensagenzinha carregando aqui embaixo. E aí, movimentar está lá. Agora que ele criou esse script, se a gente vier aqui em Assets, sempre que você cria um script pelo lado de Component, ele fica na pasta Assets. Eu vou arrastar ele para a pasta Scripts para ficar mais organizadinho. Arrastou para a pasta Scripts, agora ele está aqui. Eu vou dar 2 cliques no script movimentar. Abrir o VS Code, a gente está aqui com a base, né? Start, Update e tal, bonitinho. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero que ele movimente sempre para uma direção. Eu não sei qual direção vai ser essa, isso vai ser definido lá no Inspector. Então eu vou colocar uma variável pública, porque eu quero definir na Unity. A direção do movimento, ele pode ser tanto para cima quanto para a esquerda. Então eu vou fazer um script bem genérico, que ele recebe um vector2. O vector2, ele tem duas informações que são interessantes a gente saber aqui. Uma é o x, então o valor de x, e a outra é o y, beleza? Então ele sempre vai trazer esses dois valores. No caso, o x é aquela para o lado e para o outro, e y para cima e para baixo, beleza? Esquerda, direita, cima e baixo. E aqui vai ser a direção. E depois o que eu quero também é a velocidade desse movimento. Então a direção vai determinar para onde ele vai, e a velocidade vai determinar qual intensidade ele vai. A princípio, no Start eu não preciso de nada, eu vou deletar ele. Eu vou tirar esse comentário aqui do Update. Eu geralmente tenho um costume de sempre definir qual que é o modificador de acesso dos métodos e variáveis e tal. Então eu vou colocar um private aqui também. Eu vou dar um Ctrl S, só para salvar. Agora aqui no Update, para movimentar um objeto, eu vou usar sempre o transform dele, que é quem garante, quem guarda as informações de posição. E eu vou fazer um translate. Ou seja, eu vou movimentar ele numa direção. Qual que é a direção? Percebe que ele pede aqui ó, um vector3 translation. Então ele quer um vector3, aí você fala, meu Deus, eu acabei de ver o vector2, tem o 3 também. O 3 ele acrescenta o eixo Z. Como a Unity sempre trabalha com as coisas no eixo Z, x, y, z, ela sempre trabalha em vector3. Quando a gente trabalha com o vector 2, ele vai ter x, y e ele assume 0 para o z, beleza? Então o vector 2 é a mesma coisa que o vector 3, sem o eixo z assumindo 0 para ele. Então eu vou colocar a direção do meu movimento vezes a velocidade do meu movimento. Um grande detalhe aqui, que eu comentei para você num dos últimos vídeos, que o update ele roda uma vez por frame, certo? Então no jogo 60 FPS, ele vai rodar 60 vezes. Então imagina que a cada frame eu vou movimentar um certo tanto. Supondo que eu estou num PC mais lento, que está rodando, sei lá, 30 FPS, eu vou estar executando o update metade do número de vezes. Então, se 60 FPS eu executei 60 vezes em um segundo, 30 FPS, 30 vezes em um segundo, então eu vou rodar só metade. Então, se eu estou falando para ele, se movimenta 1 metro para a esquerda, então quer dizer que em um dos jogos ele se movimentou 30 metros para a esquerda e no outro 60 para a esquerda. Não faz muito sentido. Então, para eu normalizar isso, eu multiplico por essa variável, que é o time.deltaTime. O time.deltaTime ele te traz o tempo absoluto que passou entre um frame e outro. Então, se você está rodando um jogo 30 FPS, ele vai movimentar o dobro por frame de um que 60 FPS, para garantir que todo mundo se movimenta do mesmo jeito. Então, esse cara aqui é bem importante para funções que modificam o valor de forma absoluta. Eu vou salvar, volto aqui para a Unity. Agora que eu tenho meu script movimentar, vou selecionar meu Cactus Fino 0. Ele está aqui, ó, movimentar. A direção, eu quero que ele se movimente para a esquerda, então é -1 no eixo X. Dá para notar isso aqui, ó, porque se a gente subtrair o eixo X, percebe que ele vai indo para a esquerda, né? Então dá para sacar que é um movimento negativo. E aqui eu quero saber só se é 1, -1, só esse tipo de movimento básico. E a velocidade, então eu quero que ele vá, sei lá, 3. Vamos testar isso aqui, se fica bom. Vou dar player e, ó, bonitinho. Deixa eu jogar ele um pouco para o lado aqui, para a gente sentir a movimentação dele. Beleza.
Então agora a gente tem o cacto se movimentando numa velocidade, está numa velocidade constante, e a gente já começa a ter uma sensação de que o dinossauro está se aproximando desse cacto. Vamos ver de novo. Então já começa a ter uma sensação. O que falta aqui? O chão se movimentar. E aí você pode falar, putz, mas eu tenho que fazer todo esse rolê de novo? Não precisa. Seleciona o chão, arrasta o movimentar. A dica é arrastar sempre embaixo ou na área do Edge Component ou embaixo. Se você arrasta em cima, ele fica bloqueado. Ou arrastar entre um objeto e outro também dá, mas é meio chato de acertar. Então joga aqui no Edge Component, arrasta, solta, direção -1, velocidade 3. Salva e roda. Então agora, ó que belezinha, maravilhoso, já matamos 2 coelhos com uma caixa d'água só. Beleza, então a gente deu play, ele anda com os dois ao mesmo tempo. Tem uma coisinha para acertar aí, que é esse chão, tô gostando muito dele. Ele vai até que o personagem cai, mas beleza, deu para ter a ideia. Por essa aula é isso, a gente fez a movimentação do cacto, já aproveitou para fazer a movimentação do chão também. No próximo vídeo, a gente vai criar mais cactos e a gente segue na sequência arrumando esse chão, beleza? Então tem essas duas partes aí que são importantes para a gente fazer agora. Como todo final de vídeo, eu vou tentar fazer sempre comitar o meu progresso. Então eu sempre vou abrir o GitHub, vou abrir o projeto e falar, tá, o que eu fiz aqui nesse projeto? Movimentação do cacto e do chão implementadas. Agora sim, vou dar o push e bonitinho. Movimentação atualizada. Até na última aula eu esqueci de fazer o commit com o pulo e tal, fiz um só, mas funciona. Pessoal, é isso. Se deu algum problema aí no processo, não rolou, teve alguma dúvida, algo ficou mal explicado, manda aí nos comentários que eu respondo sempre que for possível. Beleza? É isso aí, obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido o que você assistiu. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto que eu ainda não abordei, deixa nos comentários, manda mensagem pra mim, vamos trocar uma ideia e vocês vão ajudar bastante a definir o assunto dos próximos vídeos. Se você ainda não clicou em gostei, essa é a hora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esquece também de ativar o sininho. E aqui tem algumas sugestões de vídeos que eu acho interessante para vocês seguirem aí na jornada do conhecimento. Por esse vídeo eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.